foi a primeira micro-orquídea que eu tive. Uau, e é micro mesmo, né? Normalmente o pessoal define micro-orquídea pelo tamanho da flor, Tá. e não é. A micro-orquídea é definida pelo tamanho da planta e da flor. E olha só, pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho do meu dedão com a planta. Esse aqui é uma planta adulta. Isso é uma planta adulta aqui, ó. Já flora, tudo isso é haste floral. Microcélia. Microcélia. É uma orquídea. É uma orquídea. Você tem certeza? Você estudou pra isso? Absoluta. Posso perguntar? Pode. É uma orquídea? É uma orquídea. Quando a gente fala micro-orquídea, a gente tem que levar em consideração o bulbo ou o pecíolo e a folha, né? Então, isso daqui já não é uma micro-orquídea. É isso. O Roberto é uma usina de informações, generoso que é. Foi um bate-papo delicioso em continuação ao primeiro episódio que você encontra ali embaixo. Eu saí de lá muito apaixonado por micro-orquídeas e por um cultivo mais elaborado. Bom, assiste esse episódio, depois comenta lá embaixo e me fala o que você achou. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo com o Roberto Martins, especialista em orquídeas no geral, mas hiper especialista em micro-orquídeas e orquídeas pequenas. Estou aqui com uma na mão, olha só que graça de orquídea, essa é a inflorescência, né? A florzinha, cada uma dessas Peças, né? Peças amarelas aqui. Linda, tô querendo muito levar isso aqui para minha casa. Vamos ver. Esse episódio tá cheio de informações, porque o Roberto é generoso na maneira de trazer as informações. Bom. Isso você vê no seu YouTube, tem no Instagram. Então aqui embaixo vocês acessem e a gente vai para mais um episódio aqui com o Roberto. Muito obrigado, meu caro. Eu que agradeço. E vamos nessa. Vamos lá. Essa daqui são algumas revistas, periódicos, tal, que a gente contribui com matéria, né? Ah, legal. Tanto nacionais quanto internacionais. E essa daí foi a minha primeira, essa espécie, né? Não essa planta, mas essa espécie, foi a primeira micro-orquídea que eu tive. Ah, então ela é precursora de quase tudo. Então é por isso que eu normalmente gosto de mostrar, falar a respeito dela. Qual que é a espécie? Platysteris oxyglossa. Olha só, que coisa... É uma planta do Brasil. É brasileira, de que região? É Mata Atlântica. Mata Atlântica, que legal. Uau, ele é micro mesmo, né? É porque na verdade existe um grande problema, né, com a definição de micro-orquídea, né? Normalmente o pessoal define micro-orquídea pelo tamanho da flor. Tá. E não é. A micro-orquídea é definida pelo tamanho da planta e da flor. É o conjunto. É o conjunto, os dois. Não é um só. Não é um só. Que legal. E olha só, pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho do meu dedão com a planta. Esse aqui é uma planta adulta. Isso é uma planta adulta aqui, ó. Já flora, tudo isso é haste floral e tudo isso são cápsulas. Caramba! Cápsula de semente. Que maravilha! Isso aqui que é cortiça? É uma casca de madeira. Casca de madeira. Muito legal. Então aqui você está falando que são periódicos que vocês contribuíram de alguma maneira, é isso? Isso. Então essa daqui é uma revista do Brasil, né? Uma coletânea que o Marcos Campassi faz. E aqui é onde são feitas a classificação de novas espécies que ainda não estão classificadas. Tá. E aqui, nesses últimos anos, já foram classificadas, eu participei de classificação direta de 19 micro-orquídeas. Que legal. Né? Isso Então, em visita in situ? Algumas sim, algumas plantas que a gente tem na coleção também, que a gente sabe a origem ou de alguns amigos, né? Então a gente faz a classificação delas, porque são plantas que não estavam descritas, né, para biologia, né? Taxonomia. Esse daqui é um livro bem bacana, né? Para quem gosta de micro-orquídeas, é uma fantasia. Nossa, olha, fotos lindas. Aqui a gente contribuiu com algumas fotos também. Que legal. Olha só, ó. Aumentadíssimo aqui para dar uma noção. 1 centímetro, 10 centímetros, 5 milímetros. Olha só. Que impressionante. Lindo, lindo livro. Roberto, pergunta do iniciante. Você falou que a micro-orquídea
ela é classificada por conta do tamanho da flor e o tamanho da folha. Mas se eu tenho as duas características de micro-orquídea, mas tenho uma haste floral muito grande, ela continua sendo micro-orquídea ou ela muda a classificação? Obrigado, Ultragás. Patrocinadores? Obrigado, Ultragás. Os patrocinadores, vai ter que pagar só pingar na conta. Você imagina eu quando gravando live aqui, cara. Ah, é. Faz o Pix, Ultragás. Então, o que ocorre, na verdade, né? Quando a gente fala micro-orquídea, a gente tem que levar em consideração o bulbo ou o pecíolo e a folha, né? Então, ela não pode passar aí dos seus 7 centímetros. Então, e o que tem que levar em consideração? É o conjunto. Então, bulbo, folha e a flor. Né? A haste floral a gente não conta. Não conta. Só conta a flor. Então, um exemplo aqui. Então eu tenho aqui, esse daqui é um bulbofilo retusiúsculo. Então eu tenho o bulbo e tenho a folha. Aqui ele vai dar menos de 7 centímetros. E aqui a gente tem a flor. Ah, Roberto, mas a flor é tudo isso? Não, a flor é isso. Só um dos... Só um é aqui a flor. Todo, isso aqui é uma inflorescência toda. Então aqui é uma única peça dessa é uma flor. É uma flor. Então a flor ela tem menos de 1 centímetro. Então aqui eu tenho uma micro-orquídea. Tá. Quando eu entro aqui, mais um outro exemplo, então quando eu entro mais ou menos dessa planta. Então essa planta aqui, ela já tem uma flor também, que ela tem aproximadamente 1 centímetro. Só que a planta, né, quando a gente junta o pecíolo e mais a folha, ela vai ter aí mais de 10 centímetros. Então, isso daqui já não é uma micro-orquídea. É uma mini-orquídea. É uma pequena orquídea. Uma pequena orquídea. Uma pequena orquídea. Tá. Então, porque a gente tem micro, pequena, média, grande e gigante. Ah, tem tudo isso? É. Quais são os tamanhos aí, mais ou menos? Então vamos micro colocar, até 7. Micro, vamos 7, colocar até 7, 8 centímetros a planta. A flor tem que ter em torno de 1 centímetro. Passou de 10 centímetros a planta, ali dos seus 8, passou dos 8 até uns 15 centímetros, é pequena. A flor até uns 5 centímetros. Passou disso, você já entra ali nas médias. Nas médias. Então, vamos dizer assim, muitas vezes algumas catleias, phalaenopsis, a gente já entra dentro das médias. Depois você tem as grandes, né? Que aí você já vai entrar na stanhopea, já vai entrar nessas outras plantas maiores, alguns bulbofilos. E depois você entra nos gigantes, que são os gramatofilos, já são outras plantas maiores. Eu achei que o Bulbophyllum phalaenopsis, por exemplo, fosse uma gigante, não? Ela é uma gigante. Ah, uma gigante, tá. É, porque a gente fala bulbofilo, mas bulbofilo é o maior gênero de orquídeas. Então você tem bulbofilos como esse, deste tamanho, né? E você tem o bulbofilo fletcheriano, que é um dos maiores bulbofilos que tem. A folha dele chega a ter 1 metro de comprimento. 1 metro? 1 metro de comprimento. Parecendo arace. E, por exemplo, quanto que é uma planta dessa? Essa daí, o retusiúsculo, se não me falha a memória, ele vai estar na faixa de R$100, R$90, R$100. Olha, e é uma planta super ornamental, bonitinha, né? Até se o musgo mostra, né, dá a dica de cultivo aqui, super delicada e que vai bem aí, provavelmente se mantendo um pouco da umidade, me parece que ela precisa de um pouco mais de umidade. É um cultivo em vaso, você já consegue ter, por exemplo, numa varanda fechada. Ou numa janela que bate uma boa luminosidade. Os bulbofilos, de uma forma geral, não precisam de tanta luminosidade. Tá? É uma característica dos bulbofilos. Algumas espécies sim, mas uma boa parte delas não precisa de tanta luminosidade. Qual tipo de praga, por exemplo, que pega uma planta dessa? Tá. Então, normalmente, os bulbofilos, qual que é um dos maiores problemas que você tem com o bulbofilo? Fungo. Tá. Né? Então, o grande problema é o fungo. A outra, você tem as cochonídeas, né? Cochonídeas de uma forma geral. O ácaro não aprecia tanto o bulbofilo, né? Porque o bulbofilo, de uma forma geral, não é muito atacado por ácaro. Então, é normalmente esses dois. E uma terceira praga que é a lesma. A lesma. Lesma e caracol. Odeio lesma. Então esse é o grande problema. Mas só que tem uma coisa, Alan. Você sabe qual é a maior praga que existe no orquidário? O homem. Acertei? É essa Nota mesmo. 10? Nota 10. A maior praga que tem no orquidário é o próprio orquidófilo.
Polêmica! Por quê? Por exemplo, uma planta como essa. Existe aqui dentro, é um micro-universo. Certo. Né? Então é como se fosse um aquário. Uhum. Aqui eu tenho micro-organismos, eu tenho bactérias, eu tenho fungos, que eles fazem toda essa natureza, esse micro-universo aqui dentro. Uhum. Só que eu tenho os benéficos e os maléficos. Né? Os benéficos, se eu tiver um ambiente propício para isso, vão ficar os benéficos. Só que normalmente o que a gente começa a fazer? Você tem um excesso de regas. Esse excesso de regas a gente acaba danificando a raiz das orquídeas, e esses fungos e bactérias maléficos, eles acabam proliferando e atacam a planta. Claro, tá. Então, esse é o grande problema. Normalmente, o ataque de fungo é excesso de rega. E qual que é beleza, uma rega interessante para essa espécie? Para essa espécie, regar quando ela tem sede. Tá, e ela te aí, indica como? Se a raiz não está exposta aí. Eu vou vender um aparelho para você. Tá. Posso vender? O dedo. Esse é o melhor aparelho. 2 e nós a temos 0. 10. Tô brincando. E nós temos 10. É. Quando você vai, e isso eu faço até hoje, eu cultivo orquídeas há quase 20 anos. Até hoje, eu chego na minha casa, é isso. O dedo. É o dedo. Você sentiu? Agora, não é o dedo aqui em cima. Não, ela... É o dedo aqui. Quanto? Uns 2 centímetros, 3 para Mais baixo? ou menos. Ó, Reteve, tá úmido. tá úmido. Tá úmido. Não preciso regar. Você saiu, não tem esses detritozinhos aqui, né? Esse substrato, tá seco, rega. Precisa regar. É. Então, esse é o grande segredo. E normalmente, o que o orquidófilo faz? Principalmente quando ele está começando. Ele olha por cima do vaso. Ele não quer sujar a mão. Olha que gentil que ele é, né? O orquidófilo que está começando. Eu não me sinto orquidófilo. Eu tenho orquídea já há um tempo. Mas ele é muito gentil. Eu me sinto orquidófilo. Você é orquidófilo, Paulo? Então faz assim. Isso. Então, isso. Eu mato muita planta. Opa! Mas aí é o que a gente fala, né? A gente vai evoluindo, tem que ir aprendendo com os nossos erros. Total, e isso que é total. importante. É. Porque muitas vezes, o que acontece? A orquídea morre, vamos dizer, morreu uma orquídea. Aham. E o que a gente faz? A gente tem que fazer que nem um detetive. Aham. Por que que ela morreu? Morreu. Aham. Quando a gente conseguir responder isso, a gente aprendeu. É legal fazer o pós-mortem, né? Morreu, vai lá, vai ver a raiz como tá, o que tem o erro de substrato, de rega, o que a planta te responde, né, daquela Sim, morte. E a partir dali você vai aprendendo como você lidar com a planta. Porque às vezes você está cultivando a planta em vaso, ela morreu. É. Porque o que manda no cultivo, independente de qualquer coisa, não é a forma, não é isso daqui, é o ambiente. É o ambiente. Então, dependendo do teu ambiente, porque não existe substrato. Substrato, todos os substratos são ruins. Nenhum substrato presta. Só que, ao mesmo tempo, todos são ótimos. Vai depender do ambiente. Entendi. Vamos lá, mais uma dúvida do iniciante. Hoje em dia tem 500 mil influencers aí, como o Alan, que ficam dando dicas. Olha. Não, brincadeira. Tem vários influencers dando dicas de como adubar sua planta de uma forma caseira. Então, uma solução com arroz, com cebola, com alho, com casca de banana, cenoura. Já vi todo esse tipo de adubo caseiro. Isso tem algum efeito? Isso é indicado para algum tipo de orquídea ou é tudo furada? Bom, vamos lá. Eu vou falar a minha opinião. Um laboratório, uma empresa se dedicou vários anos para desenvolver uma fórmula balanceada que não polui o ambiente que a gente diz. O vaso, não polui o vaso, não auxilia a proliferação de pragas, é balanceado para o desenvolvimento e para o crescimento da orquídea, e a gente vai lá e vai inventar alguma coisa? Então, assim, normalmente isso é um grande problema, porque a adubação orgânica, né, dentro de um vaso de orquídea, normalmente ela vai proliferar muitas pragas, então precisa se tomar muito cuidado. A gente usa uma adubação orgânica, por exemplo, o bocache é uma adubação orgânica. Isso você só gosta? Que ela é curtida. Então, por quê? Um dos grandes problemas que a gente tem no bocache, se ele não for curtido adequadamente, sobra resíduo orgânico. E aí o que ele acaba traindo para dentro do vaso?
a mosca Gnats. Fungo Gnats. O fungo Gnats. E o que acaba acontecendo? A mosquinha faz mal? Não, não faz mal nenhum. Mas a larva que está aqui dentro, ela se alimenta de matéria orgânica. E quando acaba essa matéria orgânica, o que ela come? A raiz da orquídea. Entendi. Porque, normalmente, quando a gente vê, até um paralelo, né? Quando a gente tem uma orquídea epífita, ela está na natureza. Então, ela está lá na árvore, ok? Tem alguma coisa orgânica aqui para ela? Não. Do que ela se alimenta? Daquela lava, aquela sujeira que desce, aquela água suja que desce, que está tudo ali praticamente já curtido, e ela vai tirar o alimento dali, não de matéria orgânica. Perfeito. Né? Então esse é um grande problema. Até uma coisa bem interessante quando a gente fala do bocache. Você sabe que a planta ela não se alimenta do bocache. Tá. Né? A planta, ela não se alimenta do bocache. O que o bocache alimenta? Os fungos e as bactérias que estão no vaso e na raiz da orquídea. E aí eles vai dissolver o bocache e aí sim que a planta vai se alimentar. Então esse é um grande problema. Adubação orgânica para a orquídea tem que se tomar muito cuidado. Perfeito, perfeito. Você pegou essa aqui na mão, olha que coisa espetacular essa inflorescência aqui. E se você prestar bem atenção, você vai ver assim, duas anteninhas imitando um inseto polinizador. Que máximo isso. Uma dessa tá quanto, por exemplo? Esse é um Bulbophyllum unitubum. Tá. É um bulbophyllum raro também. Tá? Hoje ele está na faixa de R$250. Maravilhoso. Lindo, lindo. Quando a gente fala flores exóticas, né? Deixa eu ver aqui. É isso que eu ia falar, você não me parece exótica. Esse é uma cigarra verde, arfaqueando, né? Então, que barato. O polinizador entra aqui pelo lado. Ah, olha só, tem uma abertura ali. Que legal. Então a flor mesmo, ó, aqui dentro, né? Vamos. Ah, dá para abrir. Que barato. Olha que engenharia, né? Isso tudo para atrair o inseto, né? O polinizador. Cada um com o seu truque, né? Cada um com o seu truque. Não é? Né? Então é uma planta aí, uma flor bem exótica mesmo, né? Aproveitando, Roberto, quais são suas top 3, assim? Essas pode falar baixo para ninguém ficar com ciúmes aqui. Mas o grande problema é esse. Me conta, para ver se é parecido com o meu. Porque o que acontece? Eu gosto de micro-orquídea. Não importa o gênero. Não pareceu, sabia? Não parece, né? Não parece. Então eu gosto um pouquinho de micro-orquídea. Então é difícil dizer o que eu gosto. Tá bom. Assim, porque de cada gênero eu tenho uma que eu gosto mais. Né? Então, o que eu posso dizer assim de plantas nacionais, né? De plantas nacionais, Platysteria oxyglossa, porque foi a primeira que eu comecei, né, a cultivar. Pabistiela, né? Então Pabistiela, de uma forma geral, eu gosto muito do Ians, né? Então o Ians ele tem uma variedade de colorido muito bacana, Pabistiela Ians. E Octomeria é uma outra paixão que eu tenho, Octomeria aloifolha. Então são essas três aí que eu colocaria. Veio fácil. Né? E de estrangeiras, né? Aí o que a gente vai colocar um pouco mais de estrangeiras, a gente tem as quiloquistas, né? Que são aquelas sem raízes que a gente mostrou ali no outro episódio, né? E eu também tenho algumas plantas ali que estão lá no fundo, mas é Araella retrocala, é uma monopodial, né? E Skenorchis, os Skenorchis fragans. Legal. São bem legais. Fragrância. Tem cheiro bom. Legal. Bom, veio fácil. Não é muito difícil, não. Achei que ele ia enrolar a gente aqui como um bom comerciante que é. Legal. Bom, acho que tem mais para ver para lá. Queria explorar com você e te perguntar se tem alguma planta que você já viu lá fora que você ainda não conseguiu trazer e que você está de olho. Olha, sempre tem. Né? Sempre tem a gente como colecionador, porque eu sou comerciante hoje, mas não deixei de ser colecionador. Né? Então a gente sempre acaba de olho em algumas coisas. Né? Então tem algumas, principalmente as plantas do gênero Porpax.
Tá. É um gênero Porpax, eu tenho algumas plantas ali do gênero Porpax, mostrar para vocês, porque o grande legal dessa planta que são os bulbos, né? Tá. E ela não parece uma orquídea, na verdade. E aí o que ela tem? Ela é muito exótica. Eu gosto muito dessas plantas mais exóticas, né, para minha coleção. Né? Aqui, a gente vai andando, mas não consegue andar. Né? Posso mostrar isso aqui? Pode. Que aqui, ó, mais uma dica de cultivo aqui, né? Na madeira, você vê, fica chique, bonito, diferente, nem tudo é vaso na vida. Nem tudo é vaso. Aliás, na natureza elas não estão em vaso, né, gente? Então... Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, por exemplo, você colocou na madeira e colocou o esfagno. Uhum. Eu tenho colocado bastante orquídea na árvore. E eu percebi que as raízes crescem, se desenvolvem melhor sem o esfagno. Direto no tronco. Você acha que ela está crescendo muito a raiz porque falta umidade, porque não tem a proteção do esfagno, ou porque é melhor? Não, é melhor. Tá? Agora, quando a gente traz para o cultivo, a gente tem as limitações de umidade, de rega, todas essas coisas. Então, por quê? Até eu vou pegar uma planta aqui para mostrar para você, ó, algo bem interessante. Né? Já que a gente está falando sobre isso, eu acho legal. Para que a gente coloca esse pouquinho de esfagno aqui? Esse pouquinho de esfagno é para a planta se adaptar melhor. Mas quando você vai colocar o esfagno, você tenta colocar o mais baixo possível da orquídea. Né? Ela só encostada na orquídea. Por quê? Porque aqui o que vai acontecer? Ela vai crescer algumas raízes que vão para o esfagno, para ela poder pegar a umidade, e o resto, você pode ver, o resto todo foge do esfagno. Né? Então isso é normal. Então muitas vezes o que a gente tem que tomar muito cuidado é de não colocar uma quantidade exagerada de esfagno. Até uma coisa bem interessante. Esse pouquinho de esfagno ele é auxiliar para um começo de cultivo, depois ela vai sozinha. Então vocês vejam aqui uma coisa bem bacana. Ó, vocês vejam, eu tenho aqui bulbos e o esfagno eu coloquei a planta por cima, certo? Só o que acontece? Esses bulbos velhos não soltam mais raiz. Eles não têm mais raiz, eles não vão mais soltar raiz. A raiz só vai vir daqui de cima. Então vocês vão ver que esse bulbo está até seco, ó. Ele está seco porque essa planta ou esse broto está usando a energia que tem aqui acumulada para se desenvolver. E a raiz, ela vai começar a crescer daqui para frente. Então não recomenda-se cortar o bulbo velho? Não, o bulbo velho é energia para a planta nova poder crescer. Uau! Né? É energia acumulada. Que legal. O que seria um jardim onírico para você, né, na sua composição? Na minha composição, o jardim onírico, para mim, eu sou muito ligado a plantas, né? E para mim é vida, né? Então tudo que eu posso trazer e posso manter dentro de casa, para mim é interessante. É onírico. Né? É onírico. Então, eu poder trazer a natureza para dentro da minha casa me traz paz, me traz serenidade. Então, é isso para mim que é um jardim onírico, é vida. E resgatando até um pouco, você falou no primeiro episódio, lá com 18 anos, você começou a ter um contato com plantas para se desestressar, questão de pressão alta, e ali isso começou a te trazer uma oniricidade na sua vida. Porque acho que o grande ponto interessante de tudo isso é que quando a gente começa a conversar com as plantas, interagir com as plantas. Né? O que a gente chama conversar, né? Elas não sabem falar, mas elas sabem se expressar de uma outra forma. E quando a gente começa a entender o que elas estão falando para nós, o que elas estão mostrando para nós, a gente começa a ter um diálogo. E a partir daí você tem uma relação, tem né? uma relação também. Né? Então você acaba trazendo ela para o seu ambiente, ela faz parte da tua família. Não é você ter um objeto, ele está integrado à tua vida. À tua vida, ao teu dia a dia. Legal. Isso é onírico, sim. Muito bom. Microcélia. É uma orquídea. É uma orquídea. Você tem certeza? Você estudou para isso? Absoluta. Posso perguntar? Pode. É uma orquídea? É uma orquídea. E aí essas hastes secas aqui, ó, tudo isso foi floração. Floração. E essa daqui, ela mesmo faltando luz, ela não solta folha. Ela não tem folha. É mesmo? Essa daqui é um gênero da Ásia também, e é um gênero muito diferente também, olha, que você olha para ele, parece uma cabeleira, né? Essa cabeleira, exatamente. Do Cebolinha. Muito legal. E aqui tá cheio de Phalaenopsis. Aqui são Phalaenopsis. Aqui eu tenho uma... Phalaenopsis é uma coisa até engraçada. Eu não gosto de Phalaenopsis, tá? Não gostava de Phalaenopsis.
E aí depois eu comecei a pegar... Que ultraje, olha. Porque eu não conhecia. Porque a minha ideia de Phalaenopsis era só os híbridos. Tá. E aí eu fui começando a ter as micro Phalaenopsis, as pequenas, porque tem micro-orquídeas Phalaenopsis também. Não sabia. Aí fui tendo algumas micro Phalaenopsis. Tá. E conforme eu fui comercializando, vou guardar uma para mim, vou guardar uma para mim. Quando eu vi a minha coleção, hoje eu tenho uma coleção de Phalaenopsis com mais de 80 espécies. 80 espécies. Essa daqui é uma Phalaenopsis stilleriana. Olha o detalhe da pétala, né? Essa pigmentação que ela tem. Folha bonita, né? Toda rajada. Toda rajada. Essa aqui poderia dizer que é uma folha animal print? Opa! Não é? Que legal. Com certeza. E essa aqui, toda diferente, fugindo aqui um pouco da Phalaenopsis, sem querer, não é demérito a elas, lindas, muito obrigado, queridas. Mas qual que é essa daqui? Isso daqui é um Pleurotalis. Olha só, parece uma folha de arace. Isso daqui são os Pleurotalis gigantes. É por isso que eu falo, é uma outra paixão minha. Então são esses Pleurotalis gigantes, olha só. Isso tudo aqui são Pleurotalis. Esse aqui é o Pleurotalis gargantua. Olha só que interessante, um pecíolo super delicado, com uma folha bonita, cheia de curvas. Olha o tamanho das orquídeas. Olha só, que linda. Olha o tamanho das folhas. Que linda, que linda. Esse já é o Teag. Que linda, muito legal. São Pleurotalis também, tudo Pleurotalis. E Roberto, tô vendo aqui um tipo de cultivo diferente. O que é isso aqui? Esses daqui são as neofinéceas, né? Hoje elas são tão classificadas como vandas, né? Como vandas. Então é a orquídea samurai. Né? Orquídea samurai, aí você deixa num vasinho samurai também. Então, esse daqui, na verdade, são orquídeas que todas elas são neofinéceas falcatas. Tá. E no Japão, né, é uma planta como se fossem as catleias aqui no Brasil. Tá. Né? Só que o que é interessante desse tipo de planta, o que conta? Folha, o crescimento, tanto a folha, esse crescimento que ele tem aqui na junção do caule, raiz, formato da folha, cor da folha, cor da ponta da raiz. Nossa. E o último que conta ponto é a flor. É a flor, tá. Então eles se focam muito mais no cultivo e na planta em si do que na própria flor. A flor é o último quesito. É o último que tanto faz, quase. Tanto faz. Porque o que é interessante, né? Você pega algumas plantas aqui, olha, como essa daqui. Eu gosto muito de mostrar essa planta. Até parece uma doença, né? Mas não é. Não é. A folha que está crescendo, ela tem essa marca amarelada. Tá? Um verde mais claro. E conforme depois a folha vai ficando madura, ela toma o tom de verde. Tá, que legal. Eles chamam isso daqui da marca do tigre. Marca do tigre. Né? Então essa mancha que vai aparecendo somente nas folhas novas. Depois, quando a folha amadurece, ela fica com a sua cor normal. Então, esses daqui são sapatinhos, né? Os sapatinhos, né? Então, eles são divididos em duas vertentes. Tem os sapatinhos que eles são da América, né? Que são os Phragmipédios. E tem os sapatinhos que eles são da Ásia, que são os Paphiopedilus. Tá. Né? Quais são as principais diferenças, né? É a questão da raiz. No caso dos Phragmipédios, normalmente eles estão em áreas mais pantanosas ou áreas que são mais úmidas. Então a raiz dele é especializada para reter e ter mais umidade, absorver mais umidade ou viver nesse ambiente mais úmido. E já no caso dos Paphiopédicos, que são asiáticos, a grande maioria das espécies são rupícolas. Então as raízes já não são tão especializadas para viver num ambiente totalmente úmido. Então o que é interessante? A gente saber dessa diferença, porque muitas vezes a gente cultiva as duas da mesma forma. Entendi. E essa daqui, que é a Frag, ele aguenta mais umidade. A gente pode regar sem medo nenhum. Já o Páfio não. A gente tem que tomar um cuidado um pouco maior, porque a raiz dele não é tão especializada para um ambiente úmido. Este aqui é o famigerado Porpax. É o gênero Porpax. Tá. E porque o que é bacana dele? Que agora ele está na fase de crescimento, ou seja, o bulbo novo e tem a folha. Quando o bulbo ficar maduro, essas folhas caem e aí vem a floração.
Ah, tá. Olha o bulbo, como esse bulbo é achatado, esse bulbo é quadradinho e ele tem tipo uma redinha. Esse bulbo você praticamente não enxerga ele, ó. Isso daqui é bulbo. E por que ele é tão difícil de cultivo? Porque são plantas muito especializadas. As orquídeas, elas são especializadas ao microambiente onde que ela vive. Tá. Então, elas são especializadas. E aí, o que acaba acontecendo? Ela, fora desse ambiente, ela tem um crescimento mais lento e um desenvolvimento mais lento. E aqui você cultiva... Você tem um sombrite, tem aqui a cobertura leitosa, não sei o quê. Mas que é o mesmo cultivo para tudo, ou não? O que você faz diferente para ela? Ali é um ambiente, aqui é um outro ambiente, aqui é um ambiente, aqui é um outro ambiente, ali é um outro ambiente. Tá bom. E é isso que normalmente a gente não enxerga. A gente enxerga isso tudo como um ambiente todo. só, é verdade. Não é. Tá certo. Aqui são vários ambientes. Aqui tá claro, né? O quanto aqui é mais escuro. Aqui é mais escuro. Então a Porpax, ela gosta de mais luminosidade. Mais luminosidade. Por isso ela tá lá em cima. Como que ela está se desenvolvendo bem, as flores crescendo e ela está vigorosa. Como umidade é parecido das outras daqui dessa região, ou ela é um pouco mais seca? Ela fica um pouco mais seca. Então ali em cima é um pouco mais seco. Ela não, porque se você olhar, se ela tiver um pouco de excesso de umidade, a folhinha ela já queima, ela já pega um fungo. Sim. Então você tem que tomar um cuidado com isso. Também a questão de regas. Legal. E esse aqui é um Bulbophyllum. Esse é um Bulbophyllum phalaenopsis. Phalaenopsis, que é igual ao que o nosso querido Luiz Neto nos deu de presente. Muito obrigado, Luiz Neto. E esse já é o fletcheriano. O fletcheriano, tá. Você falou que fica muito grande. Essa folha dele chega a ficar com 1 metro de comprimento. Uma planta dessa é quanto, por exemplo? Essa tá R$500. R$500, que é mais Essa cara. daqui já vai ficar na faixa de 1.600, 1.700. Mas porque tá desse tamanho. Porque tá desse tamanho. O que a gente imagina, Ele é realmente raso, né? Que tem uns É raso. 8, 10 centímetros. Mas de substrato é isso. Aqui é isopor. Isopor. É isopor. Então substrato mesmo a gente tem aqui de 2 a 3 dedos. É metade do vaso. Olha que legal. Olha, esse daqui, esse daqui não, tinha um outro aqui que eu tirei. Mas aqui, o substrato ele tá aqui, nessa parte de cima só. Esse terço, né? Esse último terço. Esse é o último terço. Menino. Então é esse que é o grande problema, né? Que a gente pensa que, porque na árvore, quanto de substrato uma orquídea tem? Nenhum. Mínimo, 1 dedo, 2 dedos. dedo, E a gente pega e quer colocar ela no vaso profundo. E ela não precisa disso. Não precisa disso. E aqui eu tô vendo uma seção de vandas, é isso? Isso, aqui são algumas monopodiais. Olha essa vanda aqui, que interessante. Qual que é essa daqui? Esse daí é um Trichoglotis, na verdade, Trichoglotis brachiata. A flor dele é aquela flor que está aberta ali atrás, ó. Você vai ver que tem uma flor roxa ali, ó. Que linda, interessante, né, essa disposição. Essa disposição normalmente as monopodiais, né? Elas são intercaladas, né? Ela vai nascer numa folha de lado. No caule, né? Tem o caule central, né? Que elas são monopodiais e vai nascendo folhas lado a lado, né? E aqui você mantém um pouco mais de umidade por causa das vandas, não? Aqui, normalmente, essa seção é o que eu tenho que regar todo dia. Todo dia. Esse espaço aqui eu rego ele todo dia. Aqui, ó, o que o Roberto falou. Temos isopor aqui e substrato aqui, ó, da metade para cima e olha lá. Essa aqui que é uma planta que parece uma eufórbia, meu filho. O que é ela? Isso é um Cleissostoma. Perdão. Não, sem problema. Esse daqui Derrubei é a um planta do homem. Não tem problema. Elas são rústicas, elas aguentam. Não estamos provando aqui. Esse é um Cleissostoma simondi. Tá, e ela parece de fato uma... Eu falei de eufórbia porque ela tem um sistema mais rústico aqui, né? As folhas dela são bem diferentes. Uma outra aqui também. Mais adulta. Não, isso daqui é um outro gênero. É outro gênero? Qual que é esse? Esse é um gênero Luísia. Tá. Que interessante. E esse daqui é uma cápsula. Que interessante. Para você ver, muitas vezes isso daqui veio na importação como sendo a Luísia tailândica. Tá. Ela veio como sendo Luísia tailândica. Só que, na verdade, ela é a Luísia psique. Tá. A flor dela é desse tamanho, amarela, e ela parece um besouro. Olha só. Muito bonita. E a tailândica, a flor ela é pequena. Pequena, menor. É do tamanho de uma unha, mais ou menos. E a psique, a flor é enorme, muito grande.
Tá. Ela tá vindo até um botão aqui, novamente. Ó. Olha só, tá vindo, é Tá mesmo. vindo um botão aqui. E uma planta dessa diferentinha é quanto, por exemplo? Essa daqui, ela tá na faixa de 100, 120. Olha, não é são tão- plantas tão caras, Cara, não. interessante. Não são plantas tão caras. Que legal, muito legal. Esse gênero Luísa, a característica da flor é justamente essa. Ela parece muito com um inseto, com um besouro. Aham, Ela lembra muito um besouro. Né? Muito legal. que legal, muito legal. Olha, pessoal, o papo continua muito bom, mas eu preciso deixar ele trabalhar. Se vocês quiserem entrar em contato com o Roberto, os links estão aqui embaixo, simpaticíssimo, plantas da melhor qualidade. E vocês viram, os preços variam. Tem para hipercolecionador, tem para gente que está começando, né, os Sim. orquidófilos iniciantes. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Tem plantas a partir de 20, 25 reais. Ah, é? Por exemplo, o que tem? Alguns bubofilos, né, Tá. vão ficar na faixa de 20, 25 reais. Ah. Ornithophorae radicans, que é uma planta também que o Legal. cultivo é fácil. Então, essas plantas de valores agregados menores, normalmente são plantas de mais fácil cultivo. De fácil cultivo. Então, aí, para o iniciante, fica muito mais fácil para ele começar a coleção dele. E que você não encontra necessariamente em garden center, não são as plantas que geralmente estão realmente muito popularizadas por aí, mas ainda assim é um preço acessível. Sem dúvida. Se você curtiu, deixe seu like para o Roberto e para este canal e para o Paulo ali, que faz perguntas do iniciante muito inteligentes. Não escolho errado, né? Eu agradeço demais a sua audiência, o seu carinho. Comentem aqui embaixo, por favor, qualquer coisa que tiver para o Roberto eu encaminho para ele, se ele não estiver acompanhando a conversa. E até a próxima. Tchau! Tchau, tchau, pessoal.